Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje para falar um pouquinho mais sobre a filosofia estoica, a filosofia do estoicismo. Lembrando que estamos falando do quarto período da filosofia antiga, que é o período ético ou o período helenístico, que compreende justamente ideias de cunho moral, de cunho ético. Já falamos então nas nossas outras aulas sobre o período cosmológico, que é o primeiro período da história da filosofia antiga grega. Falamos do segundo período, que é o período antropológico ou período humanista, compreendido lá pelas ideias dos sofistas e de Sócrates. Também falamos sobre o período número 3, o terceiro período da história da filosofia ocidental grega, que é o período ontológico e o período da grande síntese. Estamos aqui para falar do quarto período da filosofia, que é o período ético, ou período moral, e também o período caracterizado pelas ideias ali das filosofias helenísticas, principalmente o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, o ecletismo e, de certa forma, o cinismo também entra aqui nessa corrente. Hoje nós estamos na nossa aula de número 92, então vamos falar um pouquinho sobre a lógica estoica. Já comentamos um pouquinho sobre a lógica dentro da perspectiva e da filosofia de Aristóteles. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre a lógica dentro do perfil e da filosofia do estoicismo ou da filosofia estoica. Com o termo lógica, adotado pela primeira vez por Zenão, os estoicos expressavam a doutrina que tem por objeto os logoi, ou discursos. Então, o que é a lógica? A lógica, que dentro da perspectiva dos estoicos, ela é algo que vai analisar justamente os discursos, os logos, ou seja, o raciocínio, o verbo, as ideias, etc. E os estoicos são os que usam o termo lógica pela primeira vez, lembrando lá que o Aristóteles chamava de analítica, aquilo que veio a ser conhecido como lógica. A lógica dos estoicos é muito importante dentro da história da lógica e ela vai se desenvolver aí bem para frente também, lá para a Idade Média, para o Renascimento, lá na filosofia árabe, vai ter bastante repercussão a filosofia estoica, como a gente já comentou um pouquinho sobre isso nas aulas anteriores. Como ciência dos discursos contínuos, a lógica é retórica. Aqui a gente vai ver que a lógica ela aparece com duas perspectivas dentro da lógica e da filosofia do estoicismo. A lógica como uma ciência dos discursos contínuos, que seria a retórica, e a lógica como ciência dos discursos divididos por perguntas e respostas. Nesse caso seria a lógica dialética, ou a lógica é a dialética, a própria dialética. Então, assim, o que é retórica? A retórica é a lógica aplicada para discursos contínuos, aqueles discursos que você tem que falar, tem que argumentar, organizar uma série de raciocínios ali, justamente para montar uma forma de pensamento. Aí é conhecido como retórica, tá? Faz parte da lógica na perspectiva dos estoicos. Aqui também aparece a lógica como ciência dos discursos divididos com perguntas, respostas, etc., como proposições simples ali, que justamente seria aquilo que eles chamam de dialética. Lembrando que nós já trabalhamos também a dialética lá para Platão, trabalhamos também a dialética para Aristóteles, e aqui a dialética aparece como um outro sentido dentro da filosofia do pensamento estoico. Mais precisamente, a dialética é definida como a ciência daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso, e daquilo que não é nem verdadeiro e nem falso. Então, essa dialética, como uma ciência dos discursos divididos, ela é justamente a ciência que vai tratar daquilo que pode ser verdadeiro e falso, e também aquilo que não é nem verdadeiro e não é nem falso. Como assim? Tá? Então essa lógica aí digamos assim, que vai estudar os argumentos divididos, ela vai estudar argumentos que são verdadeiros, vai estudar argumentos que são falsos, e existem argumentos que não são nem verdadeiros e nem falsos. Quais são esses argumentos que não são verdadeiros e nem falsos? Geralmente são os sofismas e também os paradoxos. Os paradoxos são geralmente indecidíveis, você não sabe se eles são verdadeiros ou falsos, e os estoicos já apresentam essa perspectiva aqui. Com a expressão aquilo que não é nem verdadeiro nem falso, os estoicos entendiam provavelmente os sofismas ou paradoxos.
sobre cuja verdade ou falsidade não se pode decidir e cujo tratamento ocupa muitos estoicos que, neste ponto, seguem as pegadas dos megáricos. Então aqui vou dar um exemplo de um paradoxo, só para vocês entenderem a ideia, né? Tem o famoso paradoxo do Pinóquio. Por exemplo, Pinóquio é aquele personagem, né, que ele justamente, quando ele mentia, o nariz dele crescia, tá? Então, vamos supor que o Pinóquio faça essa afirmação: meu nariz irá crescer. Então ele fala, meu nariz irá crescer. Se o nariz do Pinóquio crescer, então o que ele falou é verdade. Só que se o que ele falou é verdade, não tem por que o nariz dele crescer. Então o nariz dele não deveria crescer. Só que se o nariz dele não crescer, então quer dizer que a proposição que ele está falando é uma mentira, porque ele afirmou, meu nariz vai crescer. Só que se o nariz dele não crescer, então é aí que o nariz tem que crescer, porque ele acabou de mentir. Só que, como ele mentiu, o nariz vai crescer. Se o nariz crescer, então ele está falando a verdade. Se ele está falando a verdade, não tem por que o nariz crescer. Tá vendo? Isso é um paradoxo, é uma ideia que vai até o infinito. Isso aí é indecidível, não é verdadeiro nem falso, tá? Então os estoicos já trabalham aí dessa maneira, mas não com o paradoxo do Pinóquio, porque o Pinóquio não é o personagem da época ali dos estoicos, né? Os estoicos estão no século IV a.C., mas existe uma série de paradoxos ali, principalmente o paradoxo do mentiroso, o paradoxo do careca, tem um monte de paradoxo ali, tá? Que vocês podem pesquisar mais tarde. Por sua vez, a dialética divide-se em duas partes, segundo trata das palavras ou das coisas que as palavras significam. Então, o que essa dialética aí, que é justamente essa ciência dos discursos divididos, ela também se divide em uma série de partes, que vai estudar justamente as palavras e as coisas que as palavras significam, tá? Então ela vai tratar das palavras, por exemplo, a palavra, sei lá, casa, carro, homem, ela vai estudar essas palavras. E também das coisas que as palavras significam. Qual é o significado dessa palavra? O que significa homem? O que significa isso? O que significa aquilo? Então, a dialética estoica vai estudar também esses termos. A que trata das palavras é a gramática. Então, a dialética que vai tratar das palavras, a parte da lógica, que se divide ali na dialética, que vai tratar das palavras, é a gramática, que vai estudar justamente ali como que as palavras vão se encadeando, como que as palavras se escrevem, quais são as regras, etc. Tá? A que trata das coisas significadas é a lógica em sentido próprio. Então a lógica, que além de ser um campo maior dentro do pensamento estoico, ela também aparece aqui como um próprio estudo das palavras significadas. Qual é o significado disso? Qual é a relação dessa palavra com a realidade? É isso que a lógica estoica também vai determinar. A qual, portanto, tem por objeto as representações, as proposições, os raciocínios e os sofismas. Então a lógica nesse sentido, justamente que vai estudar o significado aí das palavras, a relação entre as palavras e as coisas, ela vai tratar da questão das representações. O que é uma representação? A representação, para muitos autores ali, é uma imagem que você abstrai de um determinado objeto, e isso a lógica também vai tentar entender. A gente vai ver que os estoicos vão falar muito dessa questão da representação. As proposições são uma série de argumentos que aparecem ali de forma encadeada, que justamente podem ser apreciados ali pelo valor de verdadeiro ou falso. Então, a proposição a gente acabou analisando já dentro da lógica aristotélica o que eram as proposições, mas é justamente aquilo que tem a possibilidade de ser verdadeiro ou falso, tá? Então, a proposição é justamente uma série de argumentos ali que se encadeiam e formam um raciocínio. Os raciocínios, que são as formas de pensamento, e também os sofismas, né? Que são todos aqueles argumentos que parecem verdadeiros, mas, em geral, são falsos. São falsos ou porque se usam palavras de duplo sentido, ou porque se apelam às emoções das pessoas, tá? Então, a lógica ali dentro do estoico vai estudar justamente essas perspectivas. O primeiro problema da lógica estoica é o do critério da verdade. Então, um dos grandes problemas ali que a filosofia e o pensamento estoico vão acabar se deparando é justamente a questão da verdade. Por quê? Por que a questão da verdade é tão importante para o estoicismo? Por quê? É este o problema mais urgente para toda a filosofia pós-aristotélica, ou seja, toda aquela filosofia que veio pós-Aristóteles, que considera o pensamento apenas como guia para a conduta. Então, essa perspectiva desse quarto período da filosofia, o período helenista ou o período
o período ético, o período moral, ele é caracterizado justamente como o pensamento, a razão como guia da conduta humana. É isso que caracteriza, digamos assim, esse período de pensamento, conforme a gente já discutiu nas aulas anteriores. Mas a questão é, se o pensamento ele guia as nossas ações, as nossas condutas, logo o pensamento tem que ter algum critério de verdade, porque como que o pensamento vai nos ajudar nas nossas condutas, nas nossas ações, se nem o nosso pensamento sabe o que é verdadeiro ou falso? Se não sabemos o que é verdadeiro ou falso, como que vamos agir? O que vamos fazer? Como ser bom, como ser bom ou como ser mal? Como ser justo ou injusto? Se não existe um valor de bem e mal, de certo e errado, etc. Tá? Então, o pensamento ele tem que justamente tratar dessa verdade para daí sim poder ser um guia, digamos assim, decente para a conduta e ação humana. E se o pensamento não possui por si mesmo um critério de verdade e procede com incerteza e às cegas, não pode servir de guia para a ação. Então, o pensamento ele tem que ter ali um guia de conduta, que é justamente a verdade, senão ele não poderia ser guia das ações humanas. Ora, para todos os estoicos, o critério da verdade é a representação catalética ou conceitual também, que é conhecido em grego como fantasia kataletike, que justamente é a maneira como os estoicos vão tratar a questão da verdade. Eles vão dizer que há algo, um conceito que eles inventam chamado de representação catalética, que justamente ali vai mostrar como que a filosofia e o pensamento estoico compreendem a verdade. O que é a verdade? Dentro desse conceito de representação catalética, a gente vai entender como que a verdade se apresenta para a filosofia e o pensamento estoico. Lembrando que o problema da verdade é importante, porque é justamente conhecendo a verdade que nós podemos usar o pensamento como guia de conduta da ação do homem, ação humana. São possíveis duas interpretações do significado desta expressão e ambas se encontram nas exposições antigas do estoicismo. Então, aqui sobre representações catalética ou representação catalética, nós temos ali dois usos, digamos assim, para esse conceito, para essa ideia. Então, os estoicos, de maneira geral, usavam tanto em um sentido quanto no outro. Vamos ver ali, tá? Em primeiro lugar, a representação catalética pode consistir na ação do intelecto que prende e penetra o objeto. Então, uma representação catalética pode ser entendida como a ação do intelecto ou do pensamento que vai até um objeto, capta esse objeto, prende esse objeto e justamente vai trazer esse objeto para o pensamento. Como que nós conhecemos as coisas? Então, há uma ação da mente, que seria justamente a representação catalética, que vai do pensamento ao objeto, pega algo desse objeto e traz de volta para a mente, criando assim a representação. Essa é uma das primeiras formas de se entender essa representação catalética. Em segundo lugar, pode ser a representação que é impressa no intelecto pelo objeto, isto é, a ação do objeto sobre o intelecto. Então, além de você ter uma ação do pensamento sobre o objeto, nós temos a ação do próprio objeto sobre o intelecto, que justamente o objeto vai gerar, através do intelecto, uma impressão, fica impresso dentro do nosso pensamento alguma coisa sobre aquele conhecimento. Eu vejo na minha frente uma câmera, uma televisão, um livro, uma fita, vejo um monte de coisa, tá? Então, tudo isso que eu vejo, eu conheço essas coisas porque justamente eu tenho impresso dentro do meu pensamento o que são essas coisas. Se eu nunca tivesse visto um livro, eu não saberia o que é um livro. Se eu nunca tivesse visto uma câmera, eu não saberia o que é uma câmera. Então, eu já vi isso, me ensinaram o que era e essa representação ficou gravada na minha mente. Agora, toda vez que eu vejo um livro, uma câmera, um carro, qualquer coisa, eu identifico, eu reconheço. Então, é justamente esse processo aí que os estoicos vão chamar de representação catalética. Então, é um processo que pode ser tanto ali do intelecto ao objeto, que vai prender e penetrar esse objeto, também como um processo do objeto para a mente, que esse objeto vai ficar impresso na nossa mente. Mas é claro, não é o objeto material que fica na nossa mente, mas só a imagem, e essa imagem é a representação. Eu tenho a imagem de um livro, tá, na minha mente. Quando eu falo a palavra livro, me vem um livro à mente. Quando eu falo a palavra carro, criança, qualquer coisa, vem alguma coisa à minha mente, porque tem uma representação, existe uma representação disso dentro de mim, tá? Então os estoicos chamam isso de representação catalética.
Ambos os significados se encontram nas exposições antigas do estoicismo. Então, dentro do estoicismo, ele justamente vai se encontrar essas duas concepções ali de representação catalética. O sexto empírico, que é um filósofo que a gente vai estudar ali mais para frente um pouquinho, que é um filósofo do ceticismo, ele afirma o seguinte, que, segundo os estoicos, a representação catalética é aquela que vem de um objeto real e está impressa e marcada por isso em conformidade com ele próprio, de modo que não poderia nascer de um objeto diferente. Então ele vai dizer que a representação catalética para os estoicos é justamente um processo que vai ali do objeto para a nossa mente e não poderia ser de uma outra forma. Eu não poderia conhecer um livro sem ter visto um livro. É claro, alguém poderia me falar, existe algo que tem uma capa, que tem um monte de página e tem um monte de palavra escrito. E o nome disso é livro, tá? Se eu não conhecesse um livro, eu ia ficar pensando, nossa, mas o que será que é isso, né? Eu não ia conseguir formular bem. Mas quando eu vejo o livro pela primeira vez, e daí eu tenho essa representação, então sem ali o livro, eu não conseguiria ter essa representação direito. Poderia ter uma ideia, o que é um livro, mas sem ter visto ele, eu não saberia o que era. Mesma coisa me falam, existe um objeto que tem 4 rodas, é feito de ferro, tem 4 bancos, tem um volante, tem sei lá, tem vidro, tem cinto de segurança, e o nome desse objeto é carro. Eu ia pensar, nossa, mas o que será que é esse objeto? Mas quando eu vejo um carro, eu sei o que ele é. Tá? Então é mais ou menos essa ideia. E assim que forma o conhecimento, né? Geralmente, por exemplo, na escola, na faculdade, em qualquer outro lugar onde você é ensinado, geralmente você não entende algum conceito, alguma ideia, você não consegue fazer uma representação. Então o professor está falando, eu estou falando um monte de coisa, você não está entendendo nada, você não entende nada, ou entende. E porque você não está conseguindo fazer essa representação, você precisa da experiência para ter essa ideia, tá? Então, basicamente é isso. A filosofia justamente, muitos autores vão dizer que a filosofia ela tem que ser estudada justamente ali com auxílio de outras ciências, biologia, química, física, literatura, arte, geografia, etc, tá? Porque justamente a partir do conhecimento dessas disciplinas, dessas áreas, é que você vai conseguir compreender melhor a filosofia, porque a filosofia utiliza muito a ciência, a arte, o pensamento, sociologia, a filosofia usa um monte de coisa. E se você não conhece essas coisas, provavelmente você não vai entender a filosofia, tá? Tem alguns autores que vão defender que você tem que ter esse conhecimento para conhecer a filosofia. Outros autores vão falar que a filosofia deve ser estudada lá pelos adultos, né? O Olavo de Carvalho defendia uma ideia dessa, se eu não me engano, que ele era contra o ensino de filosofia no ensino médio, porque ele acreditava que a filosofia ainda não estava pronta, digamos assim, para os adolescentes, para os jovens, que eles não entenderiam. Somente ali na vida adulta é que se pode entender melhor a filosofia, compreender a filosofia com a experiência de vida, né? O Olavo de Carvalho trazia a ideia de que o que poderia introduzir a filosofia ao jovem sempre é a ideia da literatura, tá? Mas outros autores também já trouxeram essa ideia, tá bom? Então acho que seria mais ou menos isso. Por outro lado, Zenão, segundo o testemunho de Cícero, escrevi errado Cícero ali, mas é Cícero, colocava o significado da representação catalética na sua capacidade de prender ou compreender um objeto. Então veja, o senso empírico vai trazer a ideia ali de que o objeto vai até a mente, digamos assim, tá? Então tem do objeto à mente, você cria uma representação desse objeto, e o Zenão traz a ideia aqui dessa representação catalética no primeiro significado, de que o significado da representação está na capacidade dessa representação catalética de prender ou compreender o objeto. Tá? O Zenão é o fundador do estoicismo, conforme a gente já viu também nas aulas anteriores, e ele traz justamente essa perspectiva. Então é prender esse objeto, é compreender esse objeto. Tá? Então, é aí que a gente entra também nessa concepção de verdade para o estoicismo. O que é justamente a verdade? A verdade é justamente dada por essa representação catalética, que é uma relação entre o mundo exterior e o mundo interior, digamos assim, entre a experiência exterior, a experiência de fora, o mundo de fora, e o mundo que nós temos dentro. A verdade é quando coincide, digamos assim, o pensamento com o real, com o objeto. O Zenão comparava a mão aberta e os dedos estendidos à representação pura e simples. Então vamos pegar aqui a mão, por exemplo, tá? A mão aberta e os dedos estendidos, isso aqui é a representação pura. Ó, a mão contraída no ato de agarrar, estou fechando a minha mão.
ao assentimento. Então, assim, ó, então você vai, digamos assim, você tem aqui a representação pura, tá? Aqui você vai pegando o objeto, ó, você vai começando a aprender o assentimento, você vai até o objeto. O punho fechado, a compreensão catalética. Então você prendeu o objeto. Aqui você prendeu o objeto, então você o compreendeu. Então primeiro você tem a representação pura, depois você vai fechando. Isso aqui é assentimento. Não é sentimento de sentir, é assentimento com A, tá? Assentimento, você vai indo até o objeto para compreendê-lo e por fim você prende o objeto, você compreende ele, tá? E finalmente, as duas mãos apertadas uma sobre a outra, com grande força, eram o símbolo da ciência, a qual dá a verdadeira e completa posse do objeto. Então, aqui a perspectiva dele, que justamente é a representação catalética, no sentido mais forte e poderoso, é aquilo que vai justamente justificar a ciência, é aquilo que justamente vai produzir a ciência. Você não apenas prende o objeto, mas você prende ele muito mais forte, e é justamente assim que se dá a ciência, justamente com esse conhecimento profundo sobre a realidade. Não é um conhecimento superficial, mas é um conhecimento em profundidade. A representação catalética está relacionada com o assentimento da parte do sujeito cognoscente, assentimento que os estoicos consideravam voluntário e livre. Então, o que é esse assentimento, né? Pelo menos nessa perspectiva. Então, você tem ali a ideia da mão aberta, que é a representação pura. O assentimento, você vai ali justamente até o objeto. Então, nesse ato, você é livre, tá? Você é voluntário e livre, porque você pode ir tanto ao objeto como não ir, tá? Você tem liberdade justamente ali para representar esse objeto. Tá? Então eles consideravam que esse ato dessa representação catalética, também relacionado ao sentimento, ele é um ato voluntário, ou seja, depende de você e é um ato livre, vai depender de você ali do que você quer conhecer ou não. Se você está assistindo esse vídeo, ou você está sendo obrigado, ou você está aqui porque você gosta, tá? Não que você seja obrigado e não goste, né? Geralmente quem é obrigado a fazer uma coisa detesta, tá? Mas, então se você está aqui por conhecimento, você está tirando uma representação disso de maneira voluntária e livre. Se você está sendo obrigado, você está aprendendo uma coisinha ali ou outra, mas não é tanto quanto alguém que vem aqui por livre e espontânea vontade, tá? Então é mais ou menos essa ideia. Quando você vai ali para o objeto, quando você tem a vontade, quando você tem essa liberdade, digamos assim, de representar esse objeto, quando você quer, você vai ter mais facilidade, digamos, não mais facilidade, mas você vai ter uma predisposição maior a conhecê-lo, mas quando você já não vai, você é obrigado a alguma coisa, as coisas já não funcionam, tá? Se eu receber uma representação determinada, por exemplo, ver uma cor branca, sentir o doce, não está em poder daquele que a recebe, porque depende do objeto de que deriva a sensação, o assentir a tal representação pelo contrário, sempre um ato livre, tá? Então, o objeto vai me mostrar ali o livro, eu tô vendo um livro aqui, o livro é azul, não depende de mim esse azul é do objeto. O que depende de mim é justamente olhar para esse livro e justamente fazer essa representação desse azul. Poderia ser um teimoso e falar, o livro é verde, o livro é rosa, o livro é isso, o livro é aquilo. E claro, eu tenho liberdade para fazer isso, mas uma representação correta desse livro é a representação de que ele é azul, não tem nem como discutir isso, né? É claro que, né, tem pessoas que enxergam outras cores, etc., mas é uma questão biológica, isso é uma outra história. Mas de maneira geral, esse ato de eu ir até o objeto é um ato livre, é um ato voluntário. Claro, o gosto depende ali do objeto, sabor. O açúcar é doce, tá? O livro é azul, a água do mar é salgada, etc. Tá? Isso aí é coisa do objeto, mas eu ir até esses objetos é justamente onde está a voluntariedade e a liberdade. O assentimento constitui o juízo, o qual se define precisamente ou como assentimento, ou como dissentimento, ou como suspensão, epoqué. Isto é, renúncia provisória para assentir à representação recebida ou a dissentir da mesma. Então, o juízo é aquilo que se forma sobre determinadas coisas. Estou olhando um livro, tá? O livro é azul, então eu estou assentindo, estou fazendo um assentimento. Esse livro é azul. Dissentimento, eu estou falando desse livro não é azul, eu não quero representá-lo dessa forma dentro da minha mente, o livro não é dessa forma, isso é dissentimento. E epoqué é a suspensão do juízo, eu olho o livro azul
e não sei nem se ele é azul, se ele é verde, se ele é rosa. Então isso é hipoqué. Eu não quero nem fazer esse julgamento hipoqué. Você suspende o juízo. Eu olho para isso e não quero suspender. A hipoqué é uma ferramenta que vai ser usada ali pelo ceticismo e também pelos filósofos lá da fenomenologia, que é uma das linhas da filosofia contemporânea que a gente vai trabalhar mais para frente. E é uma renúncia provisória ao juízo, tá? Esses dias aconteceu uma coisa lá numa escola que eu trabalhava, e alguns alunos perguntaram: professor, você quer saber o que aconteceu? Quer saber do babado? E eu falei: não. Por quê? Porque eu prefiro não fazer nenhum juízo sobre aquilo que eu não tenho certeza. Essa é uma lição socrática também que eu levo para minha vida. Não quero fazer juízo sobre coisas que acontecem sem eu ter visto, sem eu ter presenciado. E mesmo tendo visto e presenciado, algumas coisas também têm que ser postas ali em epoqué, ou seja, suspensão, porque você não pode dizer se é verdadeiro ou falso. Mas, a partir da hora que você aceita isso, você tem um assentimento. A partir da hora que você nega, você tem esse dissentimento, tá bom? Então, acho que seria essa a ideia. Segundo o testemunho desse texto empírico, os estoicos posteriores puseram o critério da verdade não na simples representação catalética, mas na representação catalética que não tenha nada contra si. Porque pode dar-se o caso de haver representações cataléticas que não sejam dignas de fé pelas circunstâncias em que são recebidas. Então, o sexto empírico, aquele filósofo do ceticismo que eu já comentei, que a gente vai falar também sobre ele lá para frente, ele vai trazer a ideia de que os estoicos posteriores, os estoicos que vieram mais para frente, eles não consideravam a representação catalética apenas como uma simples representação, mas tem que ser uma representação que não tenha nada contra si. Como assim uma representação que não tenha nada contra si? Vou dar uma ideia para vocês. Eu, por exemplo, sou um sujeito cognoscente, eu sou um sujeito que posso conhecer as coisas. Por exemplo, eu vou tomar uma limonada. Tomo uma limonada. Para mim, a limonada tá doce. Mas, se eu tivesse com gripe, ou se eu tivesse com Covid, tá? E não pudesse sentir o gosto das coisas, ou se eu tivesse com alguma capacidade alterada, eu tomaria limonada, não sentiria o gosto, não acharia doce, acharia amarga, acharia qualquer outra coisa. Quando a gente tá com febre, com gripe, com qualquer coisa, o gosto das coisas, o sabor das coisas muda. Então, não se pode fazer juízo sobre essas coisas. Eu não posso afirmar nada sobre essas coisas nesse estado que eu tô, porque o meu estado está alterado. Da mesma forma, olha só, essa aqui é uma lição que Aristóteles também me ensina. Se um dia você estiver zangado, estiver triste, estiver chateado, não tome nenhuma decisão, porque você vai tomar uma decisão num estado alterado de emoção e isso pode prejudicar a sua vida. Vamos pensar em pessoas que cometem suicídio, pessoas que justamente acabam se machucando, se ferindo, justamente porque estão num momento ali ruim, estão com pensamentos ruins e deixam esses pensamentos ali vencer toda a história de uma vida, toda uma batalha que as pessoas ali têm ali, que as pessoas têm no dia a dia. Então são por momentos ruins que você toma uma decisão errada e isso acaba com a tua vida. E os estoicos trazem essa ideia. Quando eu estou julgando algo, você tem que ver como que você está também. Se você não está numa condição normal, tem que tomar muito cuidado para fazer esse assentimento e dizer que as coisas são verdadeiras. Então, representação catalética somente é verdade para esses novos estoicos quando não tem nada contra si. Ou seja, em condições normais, quando você consegue realmente julgar uma coisa ali claramente e evidentemente. Se você tem dúvidas, se você não está enxergando bem, se você não está conseguindo ver a coisa, se você não está conseguindo sentir o sabor, não está conseguindo tocar porque você está, sei lá, com algum problema, tome muito cuidado para dizer que algo é verdadeiro ou falso, tá? Então não é uma simples representação, que poderia ser verdadeira ou falsa, porque às vezes eu tenho representações falsas, mas tem que ser uma representação que não tenha nada contra si, tá? Então é isso que o cisto empírico vem trazer para nós. Só quando não tem nada contra si, a representação se impõe com força às representações divergentes e constrange o sujeito cognoscente ao assentimento. Então, quando a representação não tem nada contra si, ela justamente vai tirar todas as outras ideias que poderiam nos ofuscar o conhecimento sobre algo, sobre determinado objeto, sobre uma coisa, e ela justamente vai jogar todas essas opiniões divergentes fora e vai ficar com aquela opinião verdadeira. E essa é a representação fiel, que é justamente aquilo que a ciência procura trazer. Então é isso, ela vai constranger o sujeito justamente àquela verdade que não pode, digamos assim, ser de uma outra forma, a verdade necessária, digamos assim. Disto resulta claramente que a representação catalética é aquela que é dotada de uma evidência não contraditada,
tal que solicito com toda a força o assentimento, tal que solicita, perdão, com toda a força o assentimento, o qual, no entanto, permanece livre. Então, a representação catalética é aquela que é evidente, não é uma contradição, não se contradiz, e ela vem com toda a força fazer a gente assentir. Eu tenho certeza que esse livro é azul, porque eu tô olhando, eu tô vendo, tá? Eu tenho certeza. Então é evidente que esse livro é azul, então é evidente que essa câmera aqui na minha frente é cinza, e se eu tivesse, de repente, ali com algum problema de visão, alguma coisa, eu não poderia afirmar com tanta certeza o que é ou não, tá? É claro, muitos autores vão trazer mais tarde, autores do relativismo também vão falar que verdade é verdade para mim. Se eu vejo um livro rosa, ele é rosa. Se eu vejo um livro preto, ele é preto. Se eu vejo uma câmera branca, ela é branca, tá? E é claro que essa concepção ali é uma concepção mais moderna, mais contemporânea da verdade, que a gente vai discutir mais pra frente também, tá? Ah, e lembrando também que justamente esse ato de assentimento ele ainda vai permanecer livre, apesar de constranger o sujeito ali com a questão de uma verdade necessária, mesmo assim ele ainda é livre, porque o sujeito ainda tem a liberdade e a voluntariedade para ir atrás e procurar justamente essa representação verdadeira. Consequentemente, definiam a ciência como uma representação catalética ou um hábito imutável para acolher tais representações acompanhadas pelo raciocínio. Então, o que é a ciência? A ciência é justamente o conteúdo e o conjunto dessas representações que justamente vão ser acompanhadas de raciocínios ou formas de pensar a partir dessas representações que a gente tem sobre os objetos que nós colocamos na nossa mente, nós criamos raciocínios, criamos juízos, e isso vai justamente justificar a ciência. Não existe ciência sem experiência, não existe ciência sem razão, sem a mente também, tá? Então a ciência é justamente formada por esses juízos, por esses raciocínios, por toda essa experiência, por toda a formulação, por tudo aquilo que justamente se impõe à nossa mente ou às nossas mentes como algo que é correto e verdadeiro. E consideravam que não há ciência sem dialética, cabendo a dialética dirigir o raciocínio. Então, lembrando que a dialética é justamente a ciência que vai tratar ali dos pensamentos divididos, porque a ciência, justamente, ela não está no âmbito da retórica, que quer justamente ali fazer discursos concatenados, discursos, digamos assim, que não são divididos, mas discursos contínuos. Não é o objetivo da ciência a retórica, embora exista uma ciência sobre a retórica, mas o objetivo da ciência é justamente juntar esses experimentos, né, pegar as coisas do mundo e justamente ali formular um juízo sobre essas coisas. Por exemplo, nós temos ali com Galileu uma física, nós temos com Kepler uma outra física. O Kepler tem uma física celeste, o Kepler tratou ali do movimento dos astros, justamente vai tratar ali da questão da órbita elíptica dos planetas em torno do Sol. O Galileu tá mais numa física ali terrestre, digamos assim, ele vai tratar das questões relacionadas à queda livre, à gravidade, à questão da velocidade, do espaço, etc. E o Newton foi lá e pegou essas experiências, tanto terrestres e celestes, né, a física terrestre, a física celeste, digamos assim, do Galileu e do Kepler, e unificou em apenas uma física. Então veja, isso aí é um procedimento dialético, então ele pega duas coisas que eram separadas e junta, quando ele cria a teoria da gravitação universal, ele justamente unificou essas teorias. Então é mais ou menos isso, a ciência é formada ali por essas pequenas coisas que vão se juntando e daí você tem um sentido maior. Muita gente questiona algumas coisas sobre a ciência, mas não percebe que a ciência é um conjunto. Então quando você questiona uma ideia da ciência, você automaticamente vai colocar em xeque outras ideias também. Tem gente que fala assim, a teoria do Big Bang é errada. Mas se a teoria do Big Bang for errada, como que a gente vai justificar, por exemplo, a radiação fóssil que foi detectada pela física? Como que a gente vai falar assim, a teoria da evolução é errada, mas se a teoria da evolução é errada, como que a gente vai poder justamente sustentar outras ideias, como por exemplo a mutação do próprio Covid, a questão dos fósseis, e por aí vai. Como que a gente vai poder justificar? Então, se eu falo assim, evolucionismo é errado, então cai por terra a teoria do fóssil. Se eu falo assim, o Big Bang está errado, o Big Bang está errado, então a teoria da radiação fóssil de fundo, esse tipo de coisa também está errado. E leis da termodinâmica, da física, por aí, tudo vai para o espaço. Então, quando você começa a negar uma coisa, as outras também vão sendo postas em xeque. Quando a física do Aristóteles é questionada ali por Copérnico, Galileu, a física do Aristóteles, perdão, não consegue se manter, porque é um mundo
mundo que caiu, é o mundo geocêntrico que foi embora. E o heliocentrismo traz uma nova forma de ver o mundo. Quando Einstein traz uma nova física, justamente ali, que vai colocar em xeque a física do Newton, muitos dos valores apresentados por Newton caem por terra, e muitos valores da ciência também, porque justamente elas são unificadas. Então, quando cai uma teoria, as outras que estão juntas ali, também, de certa forma, vão ser abaladas. É isso que o Thomas Kuhn vai falar também ali como uma questão do cinturão epistemológico, o cinturão epistêmico. Você tem um núcleo rígido, que é justamente o da teoria, e esse núcleo rígido vai sustentar todas as teorias ao redor, mas esse núcleo rígido pode ser abalado e afetar, perdão, todo esse cinturão de ideias. Mas isso é uma outra história. E cabe à dialética estudar esses raciocínios, a relação entre esses raciocínios, conforme a gente já viu, certo? Pelo que respeita ao problema da origem do conhecimento, o estoicismo é empirismo. O que é empirismo? Empirismo representa toda aquela concepção de que o conhecimento se dá pela experiência. Então, o empirismo afirmaria, por exemplo, que o conhecimento que nós temos dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, é um conhecimento que só pode advir pela experiência, ou seja, pela visão, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar e pela audição. Então, de maneira geral, em relação em teoria de conhecimento, os estoicos são empiristas. E isso se explica justamente por causa desse conceito, dessa ideia que eles têm de representação catalética, que seria justamente ali uma interação entre o objeto e a mente. E como que se dá essa interação? Justamente pela experiência. Então, é a experiência que justamente permite que nós formemos o conhecimento, o juízo, as ideias, os raciocínios sobre as coisas. Isso tem a ver também com a perspectiva física do estoicismo, lembrando que o estoicismo ele divide a filosofia em três, divide a filosofia em lógica, em física e em ética. A aula de hoje nós estamos tratando da questão lógica. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a física e só para, digamos assim, adiantar um pouco essa ideia, a física do estoicismo afirma que o mundo é material, o mundo é matéria. O Giovanni Reale, inclusive, chama o estoicismo de materialismo monista e panteísta também, mas a gente não vai discutir muito essa questão agora, vamos deixar para falar nas próximas aulas sobre isso, mas de maneira geral, para os estoicos, o mundo é composto por algo que é um corpo, esse corpo poderia ser chamado de Deus, inclusive, por isso que é um panteísmo, tudo de certa forma é Deus e tudo de certa forma é dado pelo destino, justamente a partir dessa perspectiva que eles têm corpórea do mundo. O mundo é corpo, dado pelas razões seminais que a gente vai trabalhar na próxima aula, não se preocupe em relação a isso por enquanto, e esse corpo é Deus. Esse Deus é justamente também definido como um fado ou destino, e justamente isso mostra a perspectiva de mundo do estoicismo. É bem parecido com o epicurismo também, embora o epicurismo também seja materialista, mas o materialismo é diferente, porque o epicurismo defende que o mundo é formado por átomos. O mundo do epicurista é um mundo mecanicista, dado ali entre o choque dos átomos. Aqui o mundo do estoicismo é diferente. O estoico acredita que o mundo é formado por matéria, sim, pelas razões seminais, mas, de certa forma, há um destino que, digamos assim, ele subscreve todas as coisas. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Mas em relação, então, a teoria do conhecimento, o estoicismo é empirismo, porque afirma que todo conhecimento advém pela experiência desse mundo material, desse mundo corpóreo. Todo conhecimento humano deriva da experiência, e a experiência é passividade, porque depende da ação que as coisas externas exercem sobre a alma, considerado como uma tabuinha ou tábula rasa, e na qual se vem registrar as representações. Então, o conhecimento humano é passivo. Em que sentido que ele é passivo? Porque ele depende do objeto, não depende do sujeito, mas depende de um objeto. É a partir desse objeto que nós conseguimos fazer as representações cataléticas, conseguimos fazer a representação deles. Então, de certa forma, ali para o estoicismo, o conhecimento ele é passivo e dentro da mente não há nada que não advenha, digamos assim, da própria experiência, ou seja, a mente é como se fosse uma tábula rasa. Isso é um conceito que vai ficar bem famoso dentro da teoria do pensamento do filósofo inglês, o John Locke, que nós vamos trabalhar lá na frente, lá, tá
longe ainda, tá? Então, mais ou menos essa ideia o estoicismo já adianta. Então, o mundo é matéria, aprendemos esse mundo a partir da experiência, então é uma doutrina empirista, e dentro da mente não há nada que não advenha pela experiência. As representações são marcas ou sinais impressos na alma, segundo Cleantes. Então, o Cleantes de Assos ele vai dizer que as representações elas são marcas ou impressões na alma. Então, nós temos uma alma que ela é uma tábua rasa, ou seja, ela não tem nada, ela é uma tábua em branco, tá? Pensa numa folha em branco, tá? E de repente, com a experiência, nós passamos a preencher essa folha. É isso que é o conhecimento. Então, o conhecimento ele é justamente uma inscrição, uma impressão sobre essa alma, na perspectiva do Cleantes de Assos. Já o Crísipo, ele vai afirmar que as representações são modificações da alma. Então não são inscrições da alma, mas é a própria alma que se modifica conforme o conhecimento ele vai, digamos assim, vindo pela experiência. Tá? Então veja, os estoicos ali, eles vão modificando um pouco as suas teorias ali com o passar do tempo. Lembrando que o estoicismo vai longe dentro da história da filosofia, então muita coisa muda ali. Tá? Falamos ali nas nossas primeiras aulas que o estoicismo é dividido em 3 períodos. O período antigo, que é desses autores que nós estamos tratando, tem o segundo período, que é o do médio estoicismo, que já começa a aparecer umas ideias do ecletismo, e o terceiro período, que é o estoicismo romano, ou neo-estoicismo também, que vão fazer considerações mais relacionadas à meditação, à ética e à moral. Em qualquer caso, são recebidas passivamente e produzidas ou pelos objetos externos ou pelos estados internos da alma, como a virtude e a perversidade. Então essas representações elas são produzidas pelos objetos ou também pelos estados internos da alma, ou seja, como que a alma se encontra. Se a alma, que nem aquele exemplo que eu dei ali da questão da gripe, da febre, etc. Aí vai depender de como que você tá, esse como você tá vai influenciar na forma como você vai aprender as coisas. Se você está morrendo de dor de cabeça, provavelmente você não vai conseguir aprender bem. Se você está mais relaxado, mais tranquilo, você vai conseguir reter melhor o conteúdo. Se você não dormiu bem à noite, provavelmente você vai estar bem cansado, não vai conseguir aprender bem também. Então, esses são os estados internos da alma que vão depender da maneira como você está disposto para receber essas impressões. Por isso, nenhuma diferença existe entre a experiência externa e a experiência interna. Não há diferença entre a experiência externa e a experiência interna, porque o que nós temos do mundo é uma representação, nós temos uma representação do mundo, mas essa representação é justamente a maneira como nós vemos o mundo, certo? Mas a representação catalética é aquela representação apresentada por Sexto Empírico, que seria a representação verdadeira do real, ela tem que coincidir, porque visto que o real ele é único para as pessoas, o real é um objetivo, digamos assim. Não sei se eu posso usar o termo objetivo aqui, porque na verdade não é disso que o estoicismo está falando, mas é objetivo no sentido de que há um mundo exterior, e esse mundo exterior ele se apresenta para nós, e quando nós aprendemos esse mundo verdadeiramente, essa representação que nós temos tem que coincidir com a representação que outras pessoas fazem do mundo também, embora a gente não possa medir como que o outro representa o mundo, se é diferente, se é igual, etc. Mas de maneira geral, a nossa experiência externa não difere da experiência interna. Toda representação, depois do seu desaparecimento, determina a recordação. Um conjunto de muitas recordações da mesma espécie constitui a experiência. Esse aqui é um trecho tirado de um autor chamado Aécio. Aécio vai dizer justamente, então, que a representação catalética, depois que ela desaparece da nossa mente, a representação catalética é o ato de representar esse objeto. Quando ela desaparece da nossa mente, ela se transforma numa recordação, e é justamente essa recordação que é o que se prende, que é o que se fica dentro da nossa alma, dentro da nossa mente. E o conjunto de muitas recordações da mesma espécie constitui a experiência. E a experiência que nós temos do mundo, então, refere-se a essas recordações. Da experiência nasce, por um procedimento natural,
A noção comum ou antecipação. A antecipação é a noção natural do universal. Então, dessa experiência que nós temos aí dada pela recordação, por várias recordações, por um procedimento natural, isso é natural, funciona para todas as pessoas, acontece com todas as pessoas, surge uma noção comum ou uma coisa chamada de antecipação. E é justamente essa antecipação que vai ser, digamos assim, uma noção que nós temos do universal. O que é universal de maneira geral? De maneira universal seria aquilo que é. Na verdade, universal nessa perspectiva seria o ser. A gente vai falar um pouco mais sobre isso dentro da física estoica, que é a próxima aula, mas só para adiantar um pouquinho. Então, conforme eu já falei para vocês, os estoicos partem da ideia de que o mundo é corpóreo, o mundo é um corpo e esse corpo também é Deus. Então isso seria o universal. Então quando nós temos essa recordação do mundo, essa recordação da experiência, nós temos automaticamente uma antecipação, a experiência nos dá antecipação de algo que é universal, de algo que é justamente o ser, de algo que justamente está ali para ser apreendido, de algo que justamente está ali e não pode ser negado, tá? Dentro da perspectiva e da física estoica. Mas essas ideias do universal em relação à perspectiva do estoicismo, ela gera uma série de contradições que vão ser discutidas ali pelos estoicos posteriores, que vão ser discutidas também ali pelo ceticismo. O ceticismo vai atacar bastante algumas ideias do estoicismo, principalmente em relação à questão do universal. Porque se o universal é o ser e o ser é corpóreo, o que acontece com aquilo que é incorpóreo? Né? Então, aquilo que é incorpóreo, por exemplo, o tempo, o espaço, o lugar, etc., essas coisas são incorpóreas. Então, quer dizer que isso não existem? Por quê? Porque se elas são incorpóreas, quer dizer que elas são não ser, se elas são não ser, quer dizer que elas não existem. Então, os estoicos vão tentar ali justamente justificar essas questões ali, mas eles acabam entrando numa série de contradições. Mas isso é uma outra questão que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Os conceitos também são incorpóreos dentro da perspectiva dos estoicos, então os conceitos também entram dentro da perspectiva ali do incorpóreo e vai se perguntar aos estoicos, então quer dizer que os conceitos não existem porque eles não têm ser, porque eles não têm corpo, não fazem parte desse Deus, desse divino, essa ideia aí, tá? Então os estoicos vão afirmar o seguinte: todavia os conceitos não têm nenhuma realidade objetiva, ou seja, não existe, eles já vão falar, não existe conceito na realidade, você não sai no mundo e tem uma experiência do conceito. O conceito não é isso. O que você tem do mundo são objetos, você tem um mundo objetivo, mas o conceito não está no mundo. Tá? O real é sempre individual. E o universal subsiste apenas nas antecipações ou nos conceitos. O real para os estoicos, a realidade é individual. É uma realidade que é corpórea, que é corpo, que é matéria, que é ser. O universal, aquilo que se aplica a todas as coisas, só subsiste enquanto uma antecipação dada pela experiência e também dentro dos conceitos. Os conceitos, você não encontra um conceito na realidade, você não antecipa algo na realidade, mas ele justamente vai te mostrar ali como que o mundo funciona, como o mundo trabalha, mas ele não é o próprio mundo, tá? A antecipação não representa aquilo que é o mundo. O mundo é uma coisa, a antecipação é uma outra coisa dada pela experiência, mas ela não é ela é o universal, mas ela não está no mundo na realidade, porque a realidade é individual. E é o que Giovanni Reale vai falar do estoicismo. O estoicismo é um monismo, ou seja, tem apenas uma substância, é um monismo materialista, é substância é matéria, e panteísta, porque toda essa matéria é Deus. O mundo é monista, porque a substância do mundo é matéria, ou Deus, ou destino também. Tá? O estoicismo é, pois, um nominalismo, segundo a expressão que foi usada na escolástica para designar a doutrina que nega a realidade do universal. Aqui, essa é uma perspectiva do Nicolas Abanhanho. Abanhanho vai defender que o estoicismo é um nominalismo. Dentro da filosofia medieval, a gente vai discutir uma coisa chamada controvérsia dos universais. Existem três perspectivas. O que é universal? Universal é aquilo que é justamente o ser. Mas vai se perguntar, esse ser, aonde que ele existe? Ele existe no mundo? Ele existe como um conceito ou ele é apenas um nome? Então, dentro da perspectiva aqui do estoicismo, o universal é apenas um nome, não existe universal na realidade. A antecipação é algo natural que acontece, mas ela é a antecipação de apenas um nome, de apenas algo que é universal, mas que não existe por si só.
Então, o estoicismo nega a realidade do universal. O que existe é um individual, que é justamente a matéria. Os conceitos mais gerais, aqueles que Aristóteles designara como categorias, são reduzidos pelos estoicos a 4. Então, os estoicos também vão discutir ali sobre as questões da substância. O que é essa substância material que forma o mundo? A gente vai discutir mais isso quando a gente tratar lá da questão da física. O Aristóteles, ele cria, se eu não me engano, 8 ou 10 categorias aqui, os estoicos reduzem elas para 2, depois eles acrescentam mais 2. Lembrando que essas categorias que tratam da substância mostram a forma como a substância ela aparece e compreende a realidade, os objetos. Lá para Aristóteles, a substância representava o movimento do devir, representava o princípio das coisas, representava a causa final, a causa eficiente. A substância tinha um papel muito importante dentro da filosofia aristotélica. E aqui dentro do estoicismo, então, os estoicos eles reduzem aquelas categorias aristotélicas. Então, para eles, os conceitos mais gerais, digamos assim, aqueles conceitos, então, que o Aristóteles fez em 8 e 10 categorias, os estoicos reduzem para 4. Que são a categoria de sujeito ou substância, a qualidade, o modo de ser e o modo relativo. Essas são as formas como os conceitos se apresentam dentro da filosofia e da lógica do estoicismo, a partir dessas 4 categorias, do sujeito ou substância, da qualidade, do modo de ser e do modo relativo. E vai indo, digamos assim, do maior para o menor. Ou, digamos assim, vai indo daquilo que é menos extenso para o mais extenso. Por exemplo, o sujeito-substância. O sujeito-substância é aquilo que se reduz ao individual. Já o modo relativo é aquele que está mais próximo, digamos assim, daquele universal, que por si só não teria realidade dentro dessa perspectiva, dentro da física do estoicismo. Estas 4 categorias estão entre si numa relação tal que a seguinte encerra a precedente e a determina. Então essas categorias, elas vão justamente estar concatenadas entre elas e elas encerram e determinam uma outra categoria. Por exemplo, efetivamente, nada pode ter um caráter relativo se não tem um modo seu de ser, tá? Então, só voltando aqui, só para recapitular. Então, a 4ª categoria é o modo relativo. Então, as coisas têm um modo relativo, que elas podem ser uma coisa para uma outra pessoa, para uma outra, dependendo da representação que elas fazem, mas isso só se dá por causa que existe um modo de ser. Só há um modo de ser porque existe uma qualidade, e só há uma qualidade porque há um sujeito ou há uma substância. Então, essas coisas estão concatenadas, elas estão ligadas. Não pode ter um modo de ser se não possui uma qualidade fundamental que o diferencia dos outros. Então, não há como ter um modo de ser se não existe uma qualidade. Essa qualidade vai diferenciar esses seres. E só pode possuir essa qualidade se subsiste por si, se é substância. Se é substância ou indivíduo. Algo só vai ter qualidade se for substância ou indivíduo. Caso não for nada disso, não tem nenhuma dessas categorias. Então, elas estão ligadas ali umas às outras. O conceito mais elevado e mais extenso, ou como dizia o gênero supremo, é o conceito de ser, porquanto tudo, em certo modo, é, e não existe, portanto, um conceito mais extenso do que este. Então, tudo, de certa forma, ele se reduz ao ser, e esse ser é justamente essa matéria, esse Deus, esse destino para o estoicismo. Mas esse é o conceito mais extenso, porque tudo é ser. Então, ser é o conceito mais extenso de todos. Já o menor conceito de todos, o conceito mais determinado é, pelo contrário, o de espécie, que não tem outra espécie abaixo de si, isto é, o do indivíduo, por exemplo, de Sócrates. Então o conceito mais geral de todos é o de ser, porque tudo é ser. A câmera é ser, o livro é ser, o Sócrates é ser, a realidade é ser, tá, tudo é ser. Mas a câmera é um indivíduo, o livro é um indivíduo, Sócrates é um indivíduo, tá? Então, o maior de todos é o ser, e o menor de todos é o indivíduo, porque o indivíduo é único, enquanto o ser, ele serve a todas as coisas, embora, nessa perspectiva, o ser, a característica do ser ainda para o estoicismo seja uma característica individualista, porque o ser é matéria, mas de certa forma tudo é matéria, tá bom? O Sócrates, ele é matéria dentro da perspectiva do estoicismo? Sim, é óbvio, mas o Sócrates ainda tem essas qualidades, esse modo de ser, essas coisas que o estoicismo vai trazer ali que vão determinar justamente essa substância.
Outros estoicos, pretendendo encontrar um conceito ainda mais extenso que o de ser, recorreram ao de alguma coisa, ao conceito de algo, que pode compreender também as coisas incorpóreas. Isso aqui, pessoal, na verdade é uma confusão que o estoicismo faz, uma coisa bem complicada. Alguns estoicos e, como falei, alguns autores do ceticismo encontraram contradições ali dentro da perspectiva do estoicismo, justamente quando ele trata dessa questão do ser. Mas o ser existe ou não existe? O ser é ou não é? Tá, o ser é corpo. Se o ser é corpo, aquilo que é incorpóreo não existe, não é? Então, justamente para tentar resolver essa questão, alguns estoicos foram mais longe ainda e falaram que o ser não é a categoria mais extensa. A categoria mais extensa é a categoria de alguma coisa, ou a categoria de algo, que pode, de certa forma, compreender também o incorpóreo, como o tempo, o espaço, o conceito e a ideia de lugar, que são coisas incorpóreas. Então é essa a ideia. Então alguns estoicos foram mais longe tentando justamente aumentar esse rol de coisas que poderiam ser explicadas pela teoria do estoicismo. A parte da lógica estoica que teve a maior influência no desenvolvimento da lógica medieval e moderna é a que concerne à proposição e ao raciocínio. Então, uma boa parte da lógica estoica que ficou ali para a posteridade é toda aquela lógica que vai justamente tratar de uma proposição. A proposição se trata, na verdade, de um conjunto ali de argumentos e sentenças concatenados, e também ao raciocínio, que seria justamente a forma como essas proposições elas são elaboradas pela nossa mente. Então, a parte da lógica que estuda a proposição e o raciocínio, que ficou de herança ali para a filosofia medieval e moderna. Como fundamento desta parte da sua doutrina, os estoicos elaboraram a doutrina do significado, que se manteve de fundamental importância na lógica e na teoria da linguagem. Então, como base dessa doutrina, para elaborar essa doutrina, os estoicos tiveram que desenvolver uma teoria sobre o significado, uma doutrina sobre o significado. O significado tem um papel muito importante aqui dentro da lógica e do pensamento estoico. São três os elementos que se ligam: o significado, aquilo que significa e aquilo que é. O significado vai fazer a junção entre aquilo que significa e aquilo que é. Então, o significado ele tem um papel muito importante ali dentro da doutrina e do pensamento estoico. E isso aí ficou como legado lá para a teoria da linguagem, para a filosofia da linguagem e, de certa forma, para o pensamento medieval, moderno e contemporâneo também. Aquilo que significa é a voz, por exemplo, João, tá? O Abayan trouxe essa ideia que aquilo que significa é a voz. O que quer dizer? Na verdade, é justamente essa palavra que significa aquilo que pode ser reconhecido, é o sinal, digamos assim. Então, o significado, ele une aquilo que significa, que seja a voz ou o sinal, a aquilo que é. Então, quando eu falo João, se você conhece algum João, a palavra João, quando eu falo, a palavra que eu falo João, é aquilo que significa, automaticamente remete a tua cabeça a algum tipo de João. Eu falo João, na minha cabeça vem algum João. Provavelmente na de vocês também, tá? Então, há aquilo que significa, que é a palavra que vai remeter ao objeto. O significado é a coisa indicada pela voz e que nós tomamos pensando na coisa correspondente. Então, quando eu falo João, você vai justamente buscar aí na sua mente algum João, e esse é o significado, digamos assim. Então eu falo um João. Para mim, um João tem um significado. Para você, ele vai ter um outro significado, porque você conhece um outro João. Então aquilo que significa justamente vai unir ao objeto da tua mente a partir da significação. Então é o significado que faz a junção entre aquilo que significa e aquilo que é, ou seja, o João de verdade. Aquilo que é o sujeito externo, por exemplo, o próprio João. Então, existe um João no mundo real, que você conhece, e quando eu falo João, ele vai se ligar, digamos assim, àquilo que eu falo através do significado. Então, o significado une tanto aquilo que é, quanto aquilo que significa, dentro da perspectiva estoica. Desses três elementos conhecidos, dois são corpóreos, que são a voz, né, ou o sinal, e aquilo que é.
Um é incorpóreo, ou seja, o significado. Então, no mundo real, no mundo objetivo, existe tanto a voz que significa e existe aquilo que é. Portanto, existe o objeto e existe aquilo que vai significar o objeto. Mas não existe de maneira corpórea ou é incorpóreo, né, como afirmam os estoicos, o significado. O significado é uma coisa incorpórea, conforme a gente já viu ali, já veio discutindo um pouquinho sobre a teoria ali do corpóreo e do incorpóreo dentro da perspectiva estoica. Lembrando mais uma vez que o mundo para ele, o real, eles têm uma perspectiva monista. Então, portanto, o real é dado a partir do corpo. Tudo é corpo, tudo é capaz de agir e de sentir. Tudo aquilo que não é passível disso é incorpóreo. Então, o significado é um dos elementos incorpóreos, que não pode nem agir nem sentir. O significado é aquilo que vai unir tanto a voz quanto o objeto que é. O significado é, noutros termos, qualquer informação ou representação ou conceito que nos vem à mente quando percebemos uma palavra e que nos permite referir a palavra a uma coisa determinada. Então, o significado é tudo aquilo que, de certa forma, nos faz vir à mente uma palavra, uma coisa determinada. Então, eu falo, por exemplo, livro. Você lembra do objeto livro? Eu falo João. Você lembra do objeto João? Então, o significado é tudo aquilo que vai trazer à mente essas coisas. Vai trazer, digamos assim, essas representações, digamos assim, que você já teve da realidade de maneira mais viva, certo? Você não lembra de um determinado João. Eu falo João, essa recordação do João vem à tua cabeça e você acaba lembrando dele. Assim, por exemplo, se com a voz homem entendemos um animal racional, podemos indicar com esta voz todos os animais racionais, isto é, todos os homens. Então, por exemplo, quando se fala homem, parece que se pensa homem como um animal racional. Então, a partir do sinal, a partir da palavra, da voz homem, você lembra de outras coisas, como por exemplo, animal racional. Então, a partir do termo homem, pode-se indicar todos os animais racionais, ou seja, todos os homens. Então, ali um significado, ele vai justamente abrir uma perspectiva para inúmeros objetos que você conhece ali que são classificados dentro desse conceito, dessa voz, desse sinal. O conceito animal racional é o significado que consente a referência da palavra ao objeto existente. O animal racional, ele é o significado porque ele justamente vai fazer a ponte entre a voz e, ou seja, o sinal vai fazer a ponte entre o sinal e o objeto, que é o próprio homem. Então, quando se fala homem, pensa-se justamente em um determinado tipo de homem na voz que significa no sinal e também nesse homem determinado, tá? Então, o significado é aquilo que vai unir tanto aquilo que significa quanto aquilo que é. O significado é o caminho entre a palavra, ou em geral a expressão verbal, e a coisa real ou corpórea. Então, o significado está entre a palavra e o objeto. E assim orienta na referência ao objeto as expressões linguísticas que, de outro modo, permaneceriam puros sons incapazes de qualquer conexão com as coisas. Então é o significado que vai fazer a conjunção dos sons com os objetos. Se não tivesse significado, o som seria puro som, que você não remeteria a nenhum objeto. As palavras seriam coisas vazias que não refeririam a absolutamente nada. Então o significado vai fazer justamente toda essa conexão. A referência à coisa constitui, portanto, parte integrante do significado, ou pelo menos é um aspecto que ele está intimamente ligado, porque a informação em que consiste o significado não tem outra função senão a de tornar possível e a de orientar tal referência. A referência é o objeto que existe no real, que é justamente referido por uma voz e a junção dessa voz, dessa palavra com o objeto a partir do significado. Conforme a gente já vem falando, se não tem significado, ou se uma coisa não tem significado, não tem uma junção de uma ideia com um determinado objeto. Na lógica medieval e moderna, aquilo que os estoicos chamavam significado foi frequentemente designado com outros nomes, como conotação, intenção, compreensão, interpretante, sentido. Então, dentro da lógica medieval e moderna, o termo
significado foi considerado com outros nomes, eles chamavam outros nomes do significado, tá? Enquanto o termo referência, enquanto a referência à coisa foi chamada suposição, denotação, extensão, significado. Então veja, tanto o termo referência à coisa, uma referência à coisa, quanto o termo significado tiveram outros nomes durante a lógica medieval e moderna. Até meio complicado para quem estuda lógica, porque às vezes tem que ficar lembrando justamente o que é interpretante. O interpretante é o mesmo que o sentido, é o mesmo que a compreensão, é o mesmo que o significado, né? E olha lá, ainda tem autores que vão mostrar que essas são coisas diferentes, tá? Mas isso é uma outra história. Mas esta diversidade de terminologia não mudou o conceito de significado nos três elementos fundamentais em que os estoicos o tinham analisado. Então não se fez muita mudança em relação à estrutura ali tripartida, digamos assim, dessa argumentação estoica, que é aquilo que significa, o significado e aquilo que é. Muda-se os nomes, mas de certa forma essa ideia tripartida aí permaneceu tanto durante a lógica medieval quanto a lógica moderna. Segundo os estoicos, um significado está completo se pode ser expresso numa frase. Por exemplo, Sócrates escreve. Então os estoicos vão falar que existe um significado completo, e esse significado só está completo quando a gente, por exemplo, consegue exprimir uma frase. Por quê? Porque, olha, veja só, a palavra escreve não tem, em contrapartida, significado completo, porque deixa sem resposta a pergunta quem. Se eu falo, por exemplo, escreve, né? Escreve por si só não tem um significado completo. Porque se eu falo escreve, você tem que perguntar, mas quem escreve? Então veja, a palavra escreve por si só, ela não tem um significado completo. Mas quando eu digo Sócrates escreve, William escreve, João escreve, etc., aí a gente tem um significado completo. Um significado completo é, portanto, só a proposição, a qual é definida também, como Aristóteles, como aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, o significado completo geralmente é entendido como proposição, que é aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Se eu falo só a palavra escreve, escreve não é nem verdadeiro, nem falso. Se eu dou um comando, escreva, escreva por si só, não é verdadeiro nem falso. Agora, se eu digo Sócrates escreve, se é verdade que Sócrates escreveu, então é verdade. Se é falso que Sócrates escreveu, então é falso. Então veja, o significado completo só se dá quando se pode ser verdadeira ou falsa uma proposição. O raciocínio consiste numa conexão entre as proposições simples do tipo seguinte: se é noite, há trevas, mas é noite, portanto existem trevas. E o raciocínio, então, é diferente, de certa forma, ali da proposição, porque o raciocínio é uma conjunção de proposições. Então, veja, eu tenho uma proposição, ó, se é noite, há trevas. Daí eu tenho outra, mas é noite, portanto existem trevas. Tudo isso aí, na verdade, forma uma única proposição, mas cada uma, de maneira isolada, pode ser, digamos assim, uma frase com um significado. E tudo isso forma um raciocínio. E a lógica estoica se pauta justamente nesse tipo de raciocínio, muito diferente ali da lógica aristotélica. Esse tipo de forma lógica, conhecida também como lógica, alguns chamam de lógica hipotética, que justamente vai partir de hipóteses para montar, digamos assim, as suas proposições, o seu argumento, tá? Por que é uma lógica hipotética? Porque sempre vai começar ali com se é noite, se é isso, se é aquilo. Então esse se dá uma ideia de hipótese. Eu não sei se é, mas se for isso, então aquilo. Se é noite, há trevas. Mas é noite. Então, se é noite, há trevas, mas é noite, então existem trevas, tá? Isso só vai ser verdadeiro se é noite e existem trevas, tá? Se é noite, há trevas. Se isso for verdadeiro e for noite e tiver trevas, então vai ser verdadeiro, tá? Esse tipo de raciocínio não tem nada a ver com o silogismo aristotélico, porque lhe faltam as suas características fundamentais. Então, qual que é a diferença, então, desse tipo de raciocínio estoico para o raciocínio aristotélico, tá? O que falta para esse tipo de raciocínio estoico ser comparado com o raciocínio aristotélico? É imediato, não tem termo médio e não é necessário. O silogismo aristotélico, ele é mediato, como a gente já viu lá na lógica aristotélica. Por que ele é mediato? Porque ele depende de um termo médio para fazer a junção entre outros termos, tá? Então, por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem.
logo Sócrates é mortal. Então, ali o termo homem é o termo médio dessa proposição e é o termo médio que vai unir a ideia de Sócrates e mortal. Então, isso não é uma coisa imediata, mas é uma coisa mediata, ou seja, não é uma coisa assim que você. Por exemplo, se você fala assim, ó, todo homem é mortal. Isso por si só não conclui nada. Vamos colocar mais informação. Sócrates é homem. Opa, então estou colocando mais informação. Então eu posso deduzir que logo Sócrates é mortal, logo Sócrates é homem, ou todo homem é mortal, etc, tá? Então por aí vai. O termo médio, ele vai fazer justamente a união entre os extremos. Aqui na lógica dos estoicos não tem esse termo médio, portanto, o raciocínio é imediato, tá? Então, por exemplo, se é noite, há trevas. Ó, é imediato, é noite, portanto, há trevas. Então, é imediato, perdão, é imediato e não tem o termo médio. Também não é necessário, porque, por exemplo, dentro da lógica aristotélica, o raciocínio, o silogismo funcionava a partir das ideias lá de universal, particular, etc. Todo homem é, nenhum homem é, e isso fazia com que o raciocínio, de certa forma, fosse necessário. Todo homem é mortal? Isso é necessário. Sócrates é homem. Se Sócrates é homem, é necessário que Sócrates também seja mortal. É necessário. Então, o silogismo ele segue um raciocínio necessário. Aqui já não é, porque é um raciocínio hipotético. Se isso, então aquilo. Ah, mas não foi isso? Então não é aquilo. Então veja, essa é a grande diferença entre o silogismo estoico e o silogismo aristotélico. A falta dessas características permite aos estoicos distinguir pela sua verdade a concludência de um raciocínio. Então, aqui dentro desse raciocínio, desse pensamento estoico, há sempre uma concludência, porque o raciocínio ele se conclui. Lá no silogismo aristotélico também é uma conclusão, mas você pode ir levando o raciocínio assim para longe. Aqui não, você há uma conclusão, porque justamente o argumento ele acaba se fechando. O raciocínio acima exposto só é verdadeiro se é noite, mas é falso se é dia. Se chega a uma conclusão desse raciocínio, porque você vai justamente na realidade buscar se é noite ou se é dia. Vamos pensar assim: se é noite, há trevas. Então eu olho para a realidade e eu falo, pô, é noite, então há trevas. Então as trevas, portanto, há trevas. Então, assim, veja, isso aí concluímos já. Opa, deu certo. Ou não, né? Se é noite, há trevas. É dia, então não há trevas. Então veja, o raciocínio ele acaba se concluindo. E é verdadeiro se você olha, observa a realidade e acaba identificando aquilo que a proposição afirmou. Inversamente, é concludente em qualquer caso, porque a relação das premissas com a conclusão é correta. Então, as premissas e a conclusão, elas possuem relações, e essa relação permite que se conclua essa forma de raciocínio ao se constatar na realidade se tal coisa aconteceu ou não. Os tipos fundamentais de raciocínios concludentes são chamados pelos estoicos anapodíticos ou raciocínios não demonstrativos. O que é anapodítico? Anapodítico é tudo aquilo que, de certa forma, pode ser refutado. E também são considerados raciocínios não demonstrativos. A gente vai dar uma olhadinha por que, os estoicos chamam esses tipos de raciocínios, né, esses raciocínios concludentes, de anapodíticos ou não demonstrativos. Eles são evidentes por si próprios e são os seguintes. Então, ali tem 5 tipos de argumento que mostram mais ou menos como que são a estrutura desses argumentos ali dentro da lógica do pensamento estoico. O primeiro é: se é dia, há luz, mas é dia, portanto há luz. Essa é a forma mais básica de digamos assim, de argumento ali que vai aparecer dentro da lógica estoica. Os argumentos vão aparecer sempre dentro de algumas dessas estruturas. Se é dia, há luz, mas não há luz, portanto não é dia, tá? Essa é uma outra forma que o argumento pode se mostrar. Se não é dia, é noite, mas é dia, portanto não é noite. Ou é dia ou é noite, mas é dia, portanto não é noite. Ou é dia ou é noite, mas não é noite, portanto é
dia. Dentro da lógica simbólica, dentro da lógica matemática depois, esses termos eles são reduzidos a alguns termos, como por exemplo, assim, se a gente for falar dia, em vez de falar se é dia, a gente fala P. Se é dia, P. A luz, luz seria que. Então assim, ó, CP, então que. P, logo que. Então, essa é uma formulação feita pela lógica simbólica que mostra como que é a estrutura da lógica e do pensamento estoico. Então, CP, então que. P, logo que. A 2, CP, então que. Não P, portanto, logo não que. Não P, ó, se não P é que. P, portanto, não que. Ou P ou que, mas P, portanto, não que. Ou P ou que, mas não que, portanto, que, tá? Quando a gente vai falar da lógica simbólica, isso aí fica um pouco mais claro, mas é só para demonstrar como que o argumento estoico ele é montado. Ele é montado mais ou menos ali dentro dessa perspectiva. Estes esquemas de raciocínio são sempre válidos, mas nem sempre verdadeiros, dado que só são verdadeiros quando a premissa é verdadeira, isto é, quando corresponde à situação de fato. Então toda aquela estrutura ali, todas elas são as formas válidas de argumento dentro da lógica estoica, mas ser válido e ser verdadeiro são coisas diferentes. Aqueles argumentos são válidos, mas se é verdadeiro, isso é uma outra história. Vou mostrar por quê. Ó, por exemplo, se é dia, há luz, mas é dia, portanto, há luz, tá bom? Então vamos pensar, aqui nesse caso, se for dia e tem luz, então é verdadeiro, mas é dia, portanto não tem luz, portanto há luz, então isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro porque justamente corresponde à realidade, mas vamos supor que, por exemplo, seja noite e tenha luz por alguma coisa, tá? Então isso seria falso. Esses argumentos são todos válidos, mas só podem ser verdadeiros ou falsos quando você consegue remeter a uma situação de fato. Se o mundo realmente se comporta daquela forma que o argumento ali ele acabou, de certa forma, se referindo. Sobre eles se modelam os raciocínios demonstrativos, que são não só concludentes, mas manifestam também alguma coisa que antes era obscura. Isto é, qualquer coisa que não é imediatamente manifesta a representação catalética, a qual é sempre limitada ao aqui e agora. Então esses argumentos também são chamados de argumentos demonstrativos, justamente porque eles demonstram alguma coisa que não era clara, alguma coisa ali que não se sabia, então vai se construindo uma forma de conhecimento, não se fica apenas no óbvio, mas vai se mostrando ali alguma coisa nova, alguma coisa escondida dentro dos termos. Por isso que também são argumentos demonstrativos. Um exemplo, se esta mulher tem leite no seio, ela pariu. Mas ela tem leite no seio, portanto ela pariu. Leite no seio e, digamos assim, parir são coisas diferentes, mas vamos supor assim, por exemplo, que dentro dessa lógica a gente chega à conclusão de que essa mulher realmente pariu. Então você chega a uma informação nova, a uma demonstração, justamente a partir ali de alguma premissa, algum resultado anterior. Então também são chamados de silogismos demonstrativos por causa disso, porque mostra uma coisa nova, uma coisa que não se esperava, justamente a partir da concatenação desses termos. Muito diferente apenas da simples representação catalética, que apenas me lembra de uma mulher que amamenta, mas não me faz lembrar, digamos assim, que a mulher também poderia ter dado à luz, tá? Então o silogismo ele vai montando, ele vai além da simples representação catalética. Nesse sentido, o raciocínio demonstrativo é designado pelos estoicos como um sinal indicativo porquanto consente trazer à luz qualquer coisa que antes estava obscuro. Então, justamente esse silogismo demonstrativo, esse raciocínio demonstrativo, ele justamente mostra alguma coisa ali que não estava clara. Ele tira da obscuridade alguma coisa ali que justamente estava escondido. Então ele faz crescer, digamos assim, o raciocínio e o pensamento. Sinais rememorativos são, pelo contrário, aqueles que mal se apresentam
tornam evidente a recordação da coisa que foi primeiramente observada em ligação com ela e agora não é manifesta como é, por exemplo, o fumo a respeito do fogo, ou a fumaça a respeito do fogo. Então, sinais rememorativos são uma outra espécie de sinal diferente, que, por exemplo, eu vejo a fumaça. Então, a partir da fumaça, eu já tenho uma lembrança, eu tenho uma rememoração do fogo. Eu olho a fumaça, então logo eu lembro do fogo. Então eu não preciso olhar para o fogo para daí induzir a fumaça. Pela fumaça eu faço o processo inverso e consigo chegar ao fogo, tá? Então isso aí faz parte daquilo que eles chamam de sinais rememorativos e também faz parte, digamos assim, do raciocínio. Evidentemente, os estoicos confiaram ao raciocínio demonstrativo a construção da sua doutrina. Então, os estoicos, ao criar a sua doutrina, eles utilizam justamente essa ideia do raciocínio demonstrativo. Obviamente, por quê? Porque eles partem de alguma coisa do mundo do real para chegar a alguma coisa maior, justamente a partir da demonstração. Eles procuram mostrar justamente a partir de algumas premissas, alguma coisa que estava escondida, tá? Por exemplo, a demonstração da existência da alma ou da alma do mundo, que é Deus, feita a partir dos movimentos ou dos fatos que são imediatamente dados pela representação catalética, constitui um sinal indicativo no sentido agora referido. Os estoicos confiaram ao raciocínio demonstrativo a construção da sua doutrina. Então, os estoicos primeiro elaboraram uma visão de mundo, uma visão pautada lá na física, pautada, digamos assim, no materialismo do mundo. E justamente a partir desse materialismo, eles começam a demonstrar outras coisas como a alma do mundo e Deus. Então eles vão crescendo no conhecimento do mundo, justamente a partir da observação do entendimento de como esse mundo funciona. Como se vê, a dialética estoica tem em comum com a dialética platônica o caráter hipotético das suas premissas, mas distingue-se desta dialética porque a conjunção das premissas entre si e a sua conexão com a conclusão exprime situações de fato ou estados de coisas imediatamente presentes. Então a dialética lá para Platão, a gente já viu, a gente já estudou amplamente lá nas aulas anteriores, se não me engano, na aula do número 56, a gente fala bastante sobre a dialética lá do Platão. Ela tem em comum com a dialética estoica justamente essa questão do caráter hipotético, mas a grande diferença entre elas é que para o estoicismo há sempre uma relação do silogismo, da ideia, do argumento com a realidade, ou seja, com as situações de fato, com as coisas que acontecem no mundo ou no real. A dialética do Platão é uma dialética ascendente, que vai do mundo à ideia. A dialética estoica é essa dialética que permanece, digamos assim, no mundo, que justamente vai fazer a ligação entre aquele significante e o objeto que é, através do significado. Aliás, o caráter hipotético do processo dialético não é, para os estoicos, como era para Aristóteles, um defeito da própria dialética, pelo qual esta seria inferior à ciência. Vimos nas nossas aulas sobre Aristóteles também que a ciência é superior à dialética, porque a ciência trabalha com o necessário, enquanto a dialética trabalha com hipótese. Os estoicos também partem dessa perspectiva. A dialética trabalha com hipóteses, mas a dialética não é inferior à ciência por causa disso, porque a dialética, como nós podemos ver, ela também consegue construir, fazer conhecimento. Para eles, a ciência não é outra coisa senão dialética. Então, para Aristóteles, ciência é superior à dialética. Para os estoicos, não. Ciência e dialética representam a mesma coisa, porque é esse o procedimento pelo qual a ciência se move. O conceito estoico da lógica como dialético difundiu-se através das obras de Boécio, na escolástica latina, e foi o fundamento da chamada lógica terminística, característica do último período da escolástica. Então, quando a gente falar um pouquinho lá sobre Boécio, a gente vai rememorar todas essas questões da lógica estoica, e também essa lógica apareceu muito ali no finalzinho da escolástica, que foi o último período da Idade Média, também conhecido ali como período medieval, tá? E essa lógica fica conhecida mais tarde como lógica terminística, ou lógica, digamos assim, dos termos, tá? Então é isso, pessoal. Trouxemos na aula de hoje um pouquinho sobre a questão lógica do estoicismo, falamos um pouquinho ali sobre a representação catalética, falamos um pouquinho ali sobre o significado, falamos um pouquinho também ali sobre como que os estoicos concebem o mundo, concebem a realidade. Mas isso vai ficar mais claro quando discutirmos a partir da nossa próxima aula sobre a física estoica. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo encontro.